Então vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 6. A próxima vez também, por favor, não coloque foto de picanha e batata frita no culto da manhã, porque quem está de jejum não vai poder aguentar. É uma brincadeira apenas. Vamos ficar de pé, João 6. Deixa. Vou usar essa Bíblia. Aleluias. Vamos ler a partir do 26. Todos juntos? Muita gente calada. Todos juntos? Aleluia, estamos na casa do Senhor. É dia do Senhor. Eu me alegro nele. Você também? Aleluia. Diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou como seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as boas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diga para o Senhor: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Louvado, bendito, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, prepara agora esse ambiente, prepara agora os nossos corações para se alimentar de Ti, para se alimentar da Tua palavra. A nossa alma muitas vezes fica perturbada, fica fragilizada, Senhor amado, e nós necessitamos desse alimento que viemos buscar esta manhã e creio que Tu queres oferecer. Dá agora a cada um, Senhor amado, condições de controlar sua mente, de fixar a mente na mensagem que Tu tens a nos dar. E dá também ao pregador, Senhor, sintonia com Teu Espírito, Senhor, para que a Tua palavra flua e atinja o objetivo para o qual Tu planejaste essa manhã. Eu entrego todos esses que aqui estão. Eu entrego todas as famílias aqui representadas. Enquanto estivermos aqui, cuida daqueles nossos que aqui não puderam vir, Senhor. Coloca Teu sangue protetor sobre eles lá e sobre nós aqui. E começa a fazer grande obra em nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Cada um de vocês que está aqui, eu tenho uma pergunta: o que você veio buscar hoje aqui? O que você veio receber hoje aqui? Qual seria o seu pedido para Deus ao entrar nesse santuário hoje? Feche seus olhos, reflete. O que eu vim buscar? Qual seria a minha necessidade hoje aqui? O que eu quero receber de Deus hoje, nesse culto? Fecha teus olhos, escolhe uma coisa só.
Você já sabe o que quer. Mais alguns segundos. Todos sabem. Quem precisa de tempo, levanta a mão. Então, todos já sabem. Faça essa oração clara agora diante de Deus. Senhor, este é o motivo da minha vinda hoje aqui. Esta é a minha necessidade. É isso que hoje eu venho buscar. É isso que hoje eu quero receber de Ti, em nome de Jesus. Deus nos chamou hoje aqui para nos dar assim uma lição e dizer que você vai receber muito mais do que aquilo que você pediu agora. Você vai receber muito mais do que aquilo que você veio buscar. Você vai receber muito mais do que a necessidade que você acha que crê, que tem. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 6, que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo que nós possamos pedir. E às vezes nós não enxergamos a real necessidade do nosso ser, por causa de tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E a gente fica assim, mais ou menos com os olhos espirituais embaçados, e não consegue enxergar além das nossas necessidades físicas. Hoje Deus quer ir além das necessidades físicas. Ele reconhece a tua necessidade, Ele reconhece esse teu pedido, mas hoje Ele quer ultrapassar as necessidades físicas. Hoje Ele quer abrir os teus olhos para reconhecer tudo que Ele tem para te oferecer nessa manhã. Tudo que Ele tem a oferecer durante um culto. Durante um culto que nós estamos chamando racional. Durante um culto que agrada a Ele. Até essa mensagem 7, temos procurado entender o que oferecer a Ele. Hoje, Deus quer falar o que Ele oferece a nós, quando o culto é racional. E no final, depois de você aprender o que está disponível nesse lugar, qual é a vontade de Deus para esse lugar, essa manhã, você então vai poder aplicar, você vai poder então receber tudo aquilo, pela fé, tudo aquilo que Deus tem para dar. Quem quer que isso aconteça aí? Abre teus olhos agora. De novo, mantém tua mente fixa, procura não se movimentar tanto, porque Deus quer falar conosco. E eu escolhi João 6, porque essa é uma passagem muito interessante, em que Jesus parece até dar uma bronca naquela turma. Ele tinha acabado de fazer o milagre dos pães e dos peixinhos. A turma, ele estava pregando, a turma estava com fome, e ele multiplicou pães e peixes, e cerca de 5.000 pessoas foram alimentadas. E a partir dali, há muitos anos, o povo de Israel não via sinais como esse. Eles começam então a procurar onde Jesus está. Jesus manda os seus discípulos na frente, para o outro lado da margem, de barco, e ele vai, se separa, e depois nós já sabemos que ele vai caminhando sobre as águas e chega do outro lado. A turma que estava do lado de cá ficou assim, só tinha um barco, cadê ele? Ele está do outro lado. Como é que ele chegou lá? E no versículo 25, nós sabemos que ele andou sobre as águas, os discípulos também, mas a multidão não sabia. Portanto, no versículo 25, eles perguntam: mestre, quando que você chegou aqui, do outro lado da margem? Como é que você chegou aqui? Quando e como? Nós vimos o Senhor ontem à noite lá, vimos que tinha só um barco, o barco foi. Uma pergunta legítima, mas Jesus, como sempre, nos surpreende com as respostas. E ele sempre tira o foco daquilo que nós achamos que é importante para aquilo que Deus acha que é importante. Esse é o grande desafio desse culto. Tirar o foco daquilo que você acha que é importante para você e para a tua vida, e colocar o foco naquilo que Deus acha
importante para você, daquilo que Deus realmente entende que você necessita. E muitas vezes você ainda não entendeu. Então Jesus vem e dá uma resposta. E dá uma resposta, tem nada a ver com a pergunta. Respondeu-lhe Jesus, 26. Em verdade, vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vós me procurais, porque vocês viram pão, e vocês se fartaram com pão. Quem não quer pão? Quem não quer provisão aqui? Se eu começar aqui, todo domingo de manhã, Deus nos abençoar, e começar a gerar pão aqui, multiplicar pão, essa igreja vai crescer. Vai ou não vai? A obra vai ter que triplicar, vai ter que fazer obra aqui também. Porque o povo quer pão. É lícito querer pão? Claro que é lícito querer pão. Tanto é que Jesus multiplicou os pães, não deixa ninguém com fome. Mas como eu disse, Jesus quer mudar o foco, não para aquilo que as pessoas acham que necessitam, que sabem que necessitam, mas aquilo que elas precisam aprender. Vocês se fartaram com pão. Isso é muito pouco. Diante daquilo que eu posso dar para vocês, isso não é nada. Deus sabe que vocês necessitam de pão, e o pão virá à mesa de vocês. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Olha para os pássaros, não tem onde armazenar, não tem onde pegar, mas não falta nada. Eles vivem alimentados. Olha para os lírios do campo, lindas roupas, lindas vestes. Não vai faltar nem comida, nem bebida para vocês, nem vestes. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Muda o foco. É muito pouco buscar só pão. Há coisas maiores que vocês precisam enxergar, coisas maiores que vocês necessitam. Não só alimento para o corpo, a alma de vocês está raquítica. É preciso alimentar a alma, assim como você alimenta o corpo. Trabalhai, 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Não fica só investindo o teu tempo, os teus recursos, a tua mente na provisão física. A provisão espiritual, que é muito maior, que você precisa entender que é uma das maiores necessidades da tua vida. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Amados irmãos, vocês vieram a mim porque eu dei pão para vocês, e vocês se fartaram. Vocês precisam enxergar que existe outra coisa que vocês necessitam, que parece que vocês ainda não despertaram. Porque quando vocês têm fome física, o estômago acusa, e vocês já sabem reconhecer. Mas quando vocês têm fome na alma, vocês ainda não entendem direito. Vocês ficam inquietos, ansiosos. Às vezes abrem a geladeira tentando resolver, começa a comer, achando que o problema é físico, mas o problema é espiritual. Aquela angústia de alma, aquele vazio de alma, vocês procuram preencher ou com sucesso, ou com poder, ou com grandes realizações, e outros vão além, com bebidas, com drogas. Mas quando passa o efeito da droga, quando passa o efeito da bebida, vocês voltam a um estado ainda pior. É porque vocês ainda não refletiram, porque vocês ainda não reconheceram que precisam de um alimento que eu posso dar. Eu sou o pão da vida. Não trabalhem apenas para o pão de cada dia físico. Há um pão espiritual que é muito maior, e vocês ainda não despertaram.
E Jesus fala: trabalhai para a vida eterna. Trabalhai pelo alimento da sua alma. Cuida da alma, que é ela que vai continuar. O corpo vai ficar. E ela precisa estar sustentada. Ela precisa saciar a fome e a sede que ela tem. E ela só pode saciar em Deus. Amém? E ele falou esses 2 versículos, e quando falou em trabalhar, eles que estavam acostumados a ver religião como as coisas que eles fazem, para eles da época, religião era fazer, agradar a Deus era fazer e cumprir a lei. Mas Jesus está começando a mostrar que o novo tempo chegou. Então eles chegaram para ele e perguntaram, dirigindo-se, pois, a Jesus, e perguntando: que faremos então para realizar essas obras de Deus? Você está falando aí que a gente tem que trabalhar para a vida eterna? O que a gente precisa fazer? Sempre nós querendo ganhar o reino de Deus, pelo nosso mérito e pelas nossas obras. Sempre a gente querendo saber uma lista de coisas que a gente pode fazer, ou que a gente não pode fazer para agradar a Deus. Mas esse não é o âmago da questão. Esse não é o problema. E Jesus então diz, responde a eles no 27, respondeu Jesus: a obra de Deus é o quê? Quem pode ler comigo? É esta: que creais naquele que por ele foi. Diz, a obra para se chegar a Deus é pela... A salvação não é por obras que vocês fazem. A salvação é crer em mim. A salvação é crer pela... Aleluia. Quem já creu em Senhor Jesus aqui? Então você já está no bom caminho. Só falta agora entender como alimentar a tua alma. E aí dizer, tá bom, vou crer em você, Jesus. E no 30 então eles disseram, que sinal você faz? Porque olha, Moisés deu maná para a gente todo dia no deserto e não nos alimentou apenas por um dia, como você fez do outro lado do rio, não. Não foi do mar. Não foi não. Ele nos alimentou anos. E não alimentou só 5.000 pessoas, não. Ele alimentou centenas de milhares, talvez milhão. Então, Jesus, quem é você para dizer isso aí para nós? Quais são as suas credenciais para que a gente possa crer em você? Porque 31, nós comemos o maná do deserto. 32, então Jesus respondeu: em verdade, verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, quem deu? Viu? Todo pão que você tem, não foi o teu chefe que te deu, viu? Foi Deus que deu, tá bom? Aleluias! Esse grande emprego que você tem, essa grande empresa que você tem, não foi você ou o teu chefe que te deu. Foi Deus que te deu, e por isso dá um glória a Deus aí. Aleluias. É isso que Jesus esclareceu. Moisés te deu: o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. A turma ouviu e disse: ué, é isso então que nós queremos. Ainda com a visão errada. Então disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E muitos ali não creram. Veja, eles tinham uma ideia de Messias que era física. Eles achavam que o Messias viria para derrotar o Império Romano, libertar o povo de Israel. Sempre uma visão física. E desde das bem-aventuranças, desde o Sermão do Monte, Jesus está fazendo com que os seus ouvintes olhem para dentro de si. Parem de olhar tanto para o que está fora, para as necessidades e circunstâncias físicas, e comece a olhar para a necessidade interior. Bem-aventurados humildes de
espírito. Bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão consolados, serão fartos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E Jesus vai sempre chamando a atenção para dentro. E aqui ele está tentando fazer isso, mas a turma está com a visão ainda de fora. Muitos procuram Jesus ainda hoje, só por causa do pão físico. Quem aqui entrou aqui com isso? Eu entrei procurando pão físico. Só que depois, amém, só eu e ela, mais um. Só que depois de muito tempo eu vi que tinha um pão muito maior para receber, não é? Jesus é muito mais do que um prato de comida. Jesus é o único que entende o vazio da minha alma. É o único que entende a dor da minha alma. Mas ele não só entende, ele vem e supre a necessidade da minha alma. Eu sou o pão da vida. A primeira coisa que Deus nos chamou hoje para fazer aqui é reconhecer que nós temos necessidades de alma. Porque as necessidades físicas você conhece. Então diga comigo: Senhor, eu recebo essa palavra e reconheço, me lembro e creio que tenho necessidades na minha alma, fome e sede de Ti, meu Deus. A minha alma tem sede de Ti. Aleluia. E só Tu pode saciar o desejo ardente da minha alma. Eu já sei que eu tenho uma necessidade que só Deus pode saciar. O que acontece quando a gente não reconhece isso? O que acontece quando nós não conseguimos ter essa comunhão com Deus na nossa alma? A nossa alma vai ficando fraca, raquítica. Nós perdemos o vigor espiritual. E a vida cristã fica muito prejudicada. Sem alimento não há crescimento. Sem alimento ninguém cresce. E sem alimento na tua alma, você não cresce por dentro. E aí, como os dias são maus, você é presa fácil para Satanás, que entra na tua mente e nos teus pensamentos e nos teus sentimentos e começa a controlar a tua vida. Porque do lado de dentro não tem uma força maior contra ele para impedir que ele venha. A sua alma fica abatida. Por isso o salmista diz no Salmo 42: por que está abatida a minha alma? Venha comigo no Salmo 42. Oh, meu Deus, só estou na introdução. O Senhor me dá luz. Equilibra aquilo que eu falo para que seja remido o tempo. 42. Como suspira a corça pelas correntes de água, o que está escrito? Assim por ti, ó Deus. Olha que maravilha, o salmista reconhece, já é o primeiro passo, hein? Tem gente que não reconhece, não lembra, que ele precisa, que a alma dele precisa do Senhor, amém? Só que ele diz assim: quando irei e me verei perante a face de Deus. A presença era física no templo e ele estava muito tempo longe da presença e da comunhão de Deus. E aí, as minhas lágrimas têm sido meu alimento, enquanto me diz: onde está o teu Deus? Olha o 4. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim, o quê? Se me derrama a alma de como eu passava, eu com a multidão de povo e guiava a procissão na casa de Deus, em gritos de alegria e de louvor, multidão. Eu me lembro da alegria que eu tinha na casa do Senhor, no santuário, lá no culto, a gente lá louvando, a minha alma alegre, o meu ser todo
todo alegre por poder louvar e adorar a Deus. E agora, ele não fala o motivo, né? Muitas pessoas vão dizer, mas não tenho tempo. Mas por algum motivo eu já não estou conseguindo ir lá. Eu estou longe do santuário, eu estou longe da presença, eu estou longe dessa comunhão. E por isso a minha alma está se abatendo. Por que está abatida a minha alma? Muitos de nós hoje estão como ele, abatidos de alma. Talvez eles não tenham reconhecido, por questões diversas, abatidos de alma. E por quê? Porque estão longe do Senhor. Porque estão longe da comunhão. Porque não têm recebido esse alimento que só Deus pode dar. Porque o alimento da palavra tem entrado por um ouvido, tem saído por outro. Porque talvez você tenha começado a vir ao culto de forma, como já expliquei aqui, para cumprir o teu ponto, bater o teu ponto. Hoje eu ouvi a palavra de Deus, tá bom nada, irmão. Tem muita coisa que Deus quer fazer dentro de você. Tem muita coisa que Deus quer fazer dentro de mim. Tem muita coisa que Deus quer fazer com cada um de nós nessa igreja. O mundo está aí fora esperando que essa igreja se mexa. Nós, os pastores que fomos elogiados, temos que começar a ser sacudidos também. Muita coisa acontecendo e a gente... Mas tem uma obra aqui, tem obra assim, e vou dizer uma coisa para vocês, vai ter dia que vai ter até poeira por aí. Vai ter dia que vai ter pouca vaga ali, porque material. Irmão, coloque isso no seu devido lugar. Há coisas maiores para a gente receber nesse lugar. Eu vim aqui receber coisas maiores do que eu estou pedindo. Então, o resultado de ficar longe da presença é acaba o vigor. A alma fica raquítica, porque está abatida a minha alma. Olha como é que a alma fica, ó. Olha para a tua alma hoje. Como é que ela está? Te garanto uma coisa, se você está muito tempo longe da presença e da comunhão com Deus, está assim. Se você está o tempo todo com o Senhor, está assim, ó. Amém? Já sei o que acontece quando não posso chegar à presença de Deus. Agora, aqui, nesse culto, o que acontece? Nesse culto, há alimento para a tua alma. Quem pode dizer amém? Nesse culto, Deus oferece. Ele nos chama aqui para oferecer alimento espiritual. Ele nos chama aqui para servir uma mesa espiritual. Está disponível hoje aqui nessa casa para mim e para você, para que a tua alma de raquítica volte a ficar onde precisa, para que teu vigor espiritual volte, para que tu possas enfrentar o dia a dia, que não é fácil nos nossos dias, porque diz a palavra, os dias são maus. Diga comigo, há uma mesa, aleluias, servida em cada culto, que eu preciso desfrutar, aleluias. Primeira coisa que eu vou falar, o que tem nessa mesa? Primeiro, a palavra diz assim, nem só de pão viverá a palavra de Deus está aqui para alimentar o teu ser. Mas como é que você tem ouvido a palavra? Aí o pastor grita, tu... Quando chegar ali, quando a gente começar a ler a Bíblia, se liga, amado, Deus quer falar para a tua alma, Deus quer alimentar a tua alma. Não fica distraído, Deus quer falar contigo. Hoje Deus está falando contigo agora. Não põe uma barreira de distração, não põe uma barreira de oposição, de preconceito naquilo que eu estou falando. Deixa a palavra entrar, porque a palavra de Deus é viva, é espírito e vida. Ela entra no teu espírito e gera
ela é alimento para dentro, para a tua alma. Diz a palavra do Senhor. Agora venha comigo em primeiro, vê como é que a palavra ela é distribuída. 1 de Pedro 2:2. Aleluia! Diz assim, todos juntos: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado. Você aceitou Jesus, você se rendeu, você foi regenerado, você nasceu de novo, então você é como uma criança, diz Pedro. Já viu uma criança recém-nascida? As mamães sabem como elas desejam ardentemente o leite materno. Ué! Esse menino não me deixa dormir. Ué! Ansiosamente desejam o leite materno, para que eles possam crescer. E Pedro faz essa figura. E cada um de nós deve desejar ardentemente esse leite materno. Leite é quando a palavra já está mais preparada, é para as crianças, é a base da fé, é a base do amor de Deus, é entender o amor de Deus, é entender que você é amado por Deus, haja o que houver. É entender que a graça é a favor de Deus, que você não chega a Deus pelo que você faz, Ele chegou a você pelo que Jesus fez naquela cruz. É saber que nada vos separará do amor de Deus, é saber que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é saber que o sangue do Senhor Jesus é suficiente para nos perdoar. Leite, já prontinho, para você beber. A mamadeira. A mamadeira está aqui todo domingo. Com leite. Quem não bebe, quem não anseia ardentemente, não alimenta a sua alma. Presa fácil para as circunstâncias. Não cresce espiritualmente. Eu tenho 70 anos de igreja. Estou dando um exemplo. É claro que eu sou um cara mais jovem. Estou quase chegando lá. Né? E não sei o que acontece comigo, pastor. Eu sei o que acontece contigo. Porque deu um desejo ardente da palavra. E quando você é criancinha, sabe qual é um sintoma? É bem sintoma a palavra. Depois vocês falam, você vai entender o que eu vou dizer. De que a pessoa nasceu de novo? Que realmente nasceu de novo? É quando ela tem fome da palavra. Eu nunca vi nenhum bebê, a menos que esteja doente. Eu nunca vi nenhum bebê ficar sem leite. Se você se converteu há poucos anos, poucas vezes, se batizou ali naquele negócio ali, e está sem fome da palavra, procura um pastor para conversar que tem alguma coisa errada. Ou você não nasceu de novo direito, ou tem um grande impedimento na tua vida. Mas Deus não serve apenas para criança, porque nós somos aqui, temos várias idades espirituais. Então vamos para Hebreus 5. (5:13) Ora, todo aquele que se alimenta de leite, a mamadeira, é o quê? Inexperiente. Criança, né? Na palavra da justiça, por quê? Criança. Quem é criança espiritual aí? Não precisa levantar o braço. Alguns são. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que
pela prática, tenha as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia. Diga assim: tem leite, mas tem alimento sólido. Eis aqui o hambúrguer que está descongelando. Não está pronto não, irmão, fica quieto. Está aqui. O autor de Hebreus está dizendo: ó, não é só leitinho não. À medida que você vai tomando leitinho, você vai crescendo e você vai se tornando adulto, adolescente para adulto. E você tem que começar a pegar uma comida mais sólida. Não só que toda vez tu está salvo, toda vez que tu está perdoado, que a graça é a favor de Deus. Diga comigo: a graça é a favor de Deus. Essa é a criança. O adulto diz assim: a graça é a favor de Deus, mas a graça é poder de Deus para vencer o pecado. A graça que Deus me deu é poder de Deus dentro de mim para vencer o pecado, para mudar a minha vida. Enquanto a criança diz: eu sou filho de Deus, amado por Deus, o adulto já enxerga que ele não é apenas amado por Deus e salvo por Deus. Ele tem uma missão aqui na terra. Ele tem uma missão dada por Deus. Ele é servo de Deus. Ele é deveria ser luz do mundo e sal da terra. Ele tem muita coisa a fazer aqui. Por isso essa palavra vai confrontar você quando você estiver adulto e dizer: meu amigo, você não está tão bem quanto você acha. Pastor Reinaldo, você não é essa coisa que você acha que é. Tem muita coisa porque você ainda não está fazendo. Enquanto um sabe que o amor de Deus é para ele, o adulto já começa a aprender a derramar o amor de Deus à vida dos outros, a compreender mais os irmãos, a entender, olhar não com os olhos carnais como nós crianças olhamos, mas com os olhos de Deus. Olha para o seu irmão do lado com os teus olhos. O que você viu? Agora, olha com os olhos de Deus, que Ele é amado do Senhor, compaixão para com Ele, que o Espírito Santo habita nele. E diz ali o autor de Hebreus: você, além de aprender a discernir o bem, o que é bom para a tua alma, você vai começar a aprender o que é mal, o que é ruim para a tua alma. E não beber de tudo, e não comer de tudo. Tudo que se apresenta à mesa nem sempre é comida sadia. Maria comeu no outro dia ali, sexta-feira, uma comida estragada, está passando mal. A aparência às vezes é de uma comida, ó, legalzinha. Diga para o seu irmão: te cuida lá, torraca. Olha bem para a palavra que você joga dentro do teu coração. Examina bem a palavra. Carlos Eduardo gosta muito de falar aqui. Mesmo que nós pregamos, vai e confira em casa. Isso mesmo. Confere. Não engole veneno. Porque Deus quer te colocar lá em cima. Aleluia. Mas numa mesa para alimentar não pode ser só pão. Tem que ter comida e tem que ter o quê? Água. Água é vida. É ou não é? Então, venha comigo em João 7. Já preguei aqui várias vezes sobre isso, vou resumir. João 7. E alguma coisa, deixa eu ver aqui. 37. Nós vamos juntos. No último dia, chegamos lá? Preciso de água também. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, aleluia, água. Jesus está participando da festa dos tabernáculos e no último dia, eles tinham a tradição de pegar os vasos cheios de água e derramar num sinal de alegria pela prosperidade que eles tiveram, pela colheita abundante que eles tiveram.
Então era coisa reconhecida, a água desce, todo mundo se alegra, comemorando a provisão física, de novo. E eles estão lá. Jesus chega no meio daquela alegria deles por causa da colheita, levanta e grita: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, do seu rio, dentro de si fluirão rios de água viva. E ele fala alto, e ele chama a atenção de todo mundo. Todo mundo que estava acostumado aos vasos de água e a celebração da prosperidade física com vasos de água, Jesus diz assim: não é mais assim. Quem tem sede, vem a mim e beba, vai saciar sua sede. E quem crê em mim, dentro de si fluirão, não vasos com água, mas rios de águas vivas. Jesus está dizendo: é um novo tempo. É um tempo não só de celebrar a colheita, é um tempo de celebrar a minha vinda. É o tempo de celebrar as bênçãos espirituais que eu deixo para você. A alma de vocês nunca mais terá sede. Dentro de vocês haverá um rio fluindo. E não é só de vocês água parada, não. Ele vai fluir. E à medida que vocês andarem por essa palavra, se vocês andarem na direção do rio, na direção do Espírito, cada vez mais esse rio vai ficar volumoso, cada vez mais bênçãos vão ser liberadas da tua vida. Você vê essa casa, eis aqui o símbolo do Espírito Santo. Venha com atenção na palavra, querendo comer essa palavra, e venha para ter comunhão com o Espírito. Uma pessoa está aqui que você precisa conversar, você precisa liberar. A palavra te dá alimento e te dá direção do que fazer. O Espírito te dá poder para fazer. Eu tenho pão, eu tenho água. Todo mundo já viu? Isaías 55. O que é isso aqui, irmão? Não, Fanta uva. Mas hoje simboliza o vinho. Isaías 55, 1. Não pode faltar a mesa. Não pode faltar a mesa desse culto. Essas coisas. O vinho. Isaías 55. Aleluia. Isaías 55, 1. Podemos ler? Todos vós que tendes sede, o que tem? Olha a água aí. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar e o quê? Sem dinheiro. Ou seja, tem uma mesa farta, servida no culto. E mais ainda, essa mesa é de graça. Aleluia. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Leite e vinho. Aleluia. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Ou o vosso suor naquilo que não satisfaz? As coisas desse mundo, por melhores que sejam, não vão satisfazer a fome da tua alma. E Jesus diz assim: não trabalhai por a comida que perece. Isaías diz assim: não perde teu tempo, não perde teus recursos, não perde teu dinheiro buscando pão que não te alimenta, que não te satisfaz. Começa a enxergar que tem coisa a mais aí. Vinho, vinho, vinho. Vinho é símbolo de alegria, e vinho também é o símbolo do sangue de Jesus. A gente pode unir essas duas coisas e lembrar
do sangue de Jesus e da alegria da salvação. Aqui representado. Esse sangue foi derramado, sempre estará aqui. O sangue de Jesus nesse culto para você que precisa de salvação, amém? Lembra também que pelo seu sangue nós fomos perdoados, a alegria do perdão. Quem já recebeu um perdão? A alegria do perdão, você recebe aquele alívio, toda a culpa foi embora, antes era inimigo de Deus, agora tenho paz com Deus, a alegria da paz com Deus. A alegria de poder entrar na presença de Deus. Antes eles não podiam entrar, só um sumo sacerdote, uma vez por ano, com medo danado. Nós não, nós podemos entrar na presença do nosso Deus, ter acesso ao nosso Deus, pelo sangue de Jesus. E esse vinho deve celebrar a alegria da presença de Deus. Na alegria do Senhor, a nossa força é, na presença há alegria. E você se fortalece nessa mesa. Isaías 55 é um convite para o sedento se achegar a Deus e ser satisfeito. É um convite para você alimentar a tua alma. Toda vez que o culto começa, os anjos estão celebrando e convidando você. Hoje é dia de você ser alimentado e satisfeito nesse culto. Ele diz: a mesa está servida, venham, é de graça. A questão é como desfrutar dessa mesa. Todo domingo está aqui, mas nem todo domingo você desfruta. Tem domingo que tu entra aqui e sai da mesma maneira que você entrou. Não é a vontade de Deus. Então a minha pergunta agora é: como a cada domingo desfrutar do culto racional? Primeiro, não vir para cá assistir o culto. Vir para cá participar do culto. Lá vem o baixinho chato falando de novo. Não. Tem algo que você vai participar. Daqui a pouco nós vamos louvar, você vai louvar. Quando eu mandar orar uns pelos outros, ora. Na palavra, você está aberto em Isaías 55, leia o versículo 3. Ou o final dos dois. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Você, quando a palavra for pregada, você vai ouvir atentamente, e se você seguir, a sua alma vai ser alimentada, e a sua alma viverá. Tem gente que já não sabe nem o que foi pregado. Como é que vai se alimentar da mesa? Veja como o Espírito Santo chora. Se eu fico incomodado, imagine o Espírito Santo. Todo mundo quer bênção, mas as pessoas não fazem o mínimo que precisa. Reconhecer que aqui tem pela fé algo bom para você e querer ansiosamente. Muitas vezes coisas acontecem durante o culto e no teu coração você não consegue. Mas Deus hoje quer que você consiga. Quem pode dar um glória a Deus aí? Venha comigo o Salmo 63. Davi sabia como. Davi tinha impedimentos. Ele conhecia o que a alma dele precisava. Salmo 63. Eu quero que você leia pelo menos o versículo 1 junto comigo. Diga.
Para aí, a minha alma tem sede. Eu quero agora todos juntos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Diga para o Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Eu te busco ansiosamente, intensamente. Eu não quero abrir mão, porque eu preciso disso. Você já viu alguém sedento no deserto? Quando vê um pingo d'água, às vezes é uma miragem, não é? O cara vai com tudo. É isso que Davi está me ensinando. Vai com tudo. Anseia a presença dEle. Busque a presença dEle. E ele estava no deserto nesse momento. Sabemos que ele estava no deserto, fugindo. Não vamos entrar em detalhe que não dá tempo. Só que ele está no deserto. E ele olha então para o deserto e diz assim: meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Olha, o meu corpo é minha alma. Estão como essa terra seca, desejando ardentemente que a chuva venha, que a água venha. O meu coração é um deserto quando eu estou longe de Ti. Por isso eu te busco ansiosamente. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome, levanto as mãos. Como de banho e de gordura, o que acontece com a alma dele? Farta-se a minha alma, e com júbilo dos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito, durante a vigília da noite. Tenta entender a cena. Davi está fugindo, ou de Absalão, ou de Saul. Vamos dizer que é Absalão, eu acho que é. De Absalão, seu filho que quer acabar com ele. Ele está lá no deserto. E ele também lembrava das maravilhas que ele podia quando tinha a arca presente. Ele levou a arca. Ele queria estar na presença, na arca. Ele tinha muita alegria de estar na arca. E ele confessa a decepção que aconteceu na vida dele com o filho. E olhando para aquele deserto, ele diz assim: meu coração está assim. Mas mesmo assim eu te busco ansiosamente. Havia um impedimento entre Davi e a mesa. Entre Davi e o acesso a tudo que Deus queria dar para ele. Esse impedimento o afastava da comunhão e o coração dele cada vez mais árido. E naquela época a noção de presença na arca física era muito forte. E ele estava distante, ou seja, entre mim e a presença e a comunhão há um deserto, disse Davi. Mas eu preciso. Apesar desse deserto, eu preciso te buscar ansiosamente. Porque meu coração está como terra seca. A minha alma está raquítica. Eu estou morrendo por dentro. E Davi então começa, diz ele, a meditar em Deus. E Davi diz: esse deserto não vai me impedir de chegar à presença de Deus. A minha alma tem sede e eu vou buscar apesar do deserto. E ele medita na grandeza de Deus. E ele diz: eu levanto as minhas mãos e os meus lábios começam a te louvar. E à medida que ele levanta as mãos e começa a louvar ao Senhor, ele ultrapassa o deserto que o separava de Deus. E ele começa a dizer: a minha alma agora está farta.
O meu Deus está aqui comigo. Eu tenho comunhão com Ele. Como o povo de Deus precisa aprender a passar por cima do deserto e chegar à mesa a cada domingo. O teu coração deve estar um deserto. As circunstâncias só te mostram notícias ruins. O Senhor bota a mesa e diz: está aqui disponível. Cabe a você vencer o impedimento e se achegar a mim. Cabe a você fazer como Davi, levantar as mãos, fixar a mente na minha grandiosidade, na minha grandeza, no meu amor, na minha misericórdia. Fixar, sabendo que eu jamais te abandonarei. Teu coração está com terra árida. E a promessa em Isaías 44, que eu derramarei água sobre a terra árida. O Espírito Santo está disponível. Venha, quem tem sede, venha e bebe água da vida. Não dá para continuar, tem mais algumas coisinhas, mas esquece. Está na hora de usufruir. Agora você vai participar do culto. Primeira coisa, se conscientiza, por favor. Nesse momento vamos todos participar. Medita no amor de Deus e na grandeza de Deus. Quando Davi meditava e dizia: Deus jamais me desamparou, não vai ser agora. Deus jamais te desamparou, não vai ser agora. Você tem fome e sede. Você quer ter acesso a essa riqueza espiritual dessa mesa. Você já ouviu a palavra. Agora está na hora de você levantar os seus olhos para Deus. Você já está levantando. Agora eu te peço, levanta as tuas mãos para Deus, se possível ficar de pé. Levanta. E consciente da mesa que está aí, consciente dessa mesa, sabe o que acontece dentro de nós? O nosso coração começa a ficar grato. O coração começa a ficar agradecido. Quem está agradecido por estar na presença de Deus, de ter uma mesa de graça oferecida para você essa manhã? Quem está agradecido? Começa então a expressar com as tuas palavras. Levante a tua mão e, como Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. A minha alma anseia por ti. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és a água que eu preciso. Tu és o pão que eu preciso para a minha alma. Abre a tua boca e deixa o louvor subir. Deixa a ação de graça subir. Deixa a ação de graça subir. É hora de você se conectar à mesa. Não cale sua boca. Não cale a sua boca. Louve, você que está aqui também. Comece a agradecer a Deus. Esquece um pouco o louvor. Agradece a Deus. Levanta as mãos. O louvor precisa subir. Aleluia. E ora da lavaia chai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, pelo teu pão, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Obrigado por essa congregação. Obrigado por cada vida que aqui está. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela cruz. Obrigado pela saúde que tu nos deste. Obrigado por essa mesa que tu ofereces. Obrigado pelo sopro de vida. Não cala a boca. Faça como Davi.
Há um deserto que você precisa ultrapassar. O deserto está dentro de você. Você precisa vencer. Vence esse deserto. Vence como Davi. Ora da vai achar. Ora da vai dar. A tua alma quer te segurar. A tua alma quer te segurar. Mas libera. Vence o que está impedindo. Nenhum deserto pode te impedir de receber hoje. É você que precisa buscar. Ora dai. E ora dai a Sara da lavaiai. Ora da lavaiai. Olha o rio de águas vivas. Ora yadaraia dai. Ora daraia da lavaria dai. Ora da lavara da lavaia dai. Ora yadaraia da vadai. Tu és lindo, Pai, Tu és majestoso, Tu és santo. Santo, santo, santo é Teu nome. A Tua glória, Senhor. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Oriadadala vai dai. Oia vai dai, avala vai. Expressa. Expressa, expressa com a tua boca, expressa. Esse é o deserto, expressa. Nem que seja obrigado, nem que seja aleluia. Expressa, expressa com a tua boca. Aleluia. Ouçam. A última coisa que eu quero ensinar sobre esse culto, você precisa entender hoje. Isso que nós fizemos é aquilo que Deus espera. Alguns têm dificuldade de falar, é isso mesmo, é assim mesmo. Esse é o deserto que te separa da mesa. Deus prega a palavra dele. Ela começa a alimentar a tua alma. Você começa a ser grato por tudo que Deus fez. Você começa a dar ação de graça. E você começa a louvar ao Senhor. E o louvor começa a subir, amado. E o louvor começa a subir como incenso agradável a Deus. E ele chega lá nas narinas de Deus. Ele se alegra em ver o corpo dele, honrando o nome dele. Ele se alegra em ver o povo reconhecendo quem ele é. E aí, meu irmão, ele vendo o Salmo 133 vivo, ele chama o anjo Gabriel e diz: como é bom e agradável que os irmãos estejam em comunhão. Como é bom e agradável ver os meus filhos me louvando, me adorando. O Salmo 133 termina assim: ali o Senhor ordena as suas bênçãos. Ele chama e diz: como é bom e agradável. Anjo Gabriel, está subindo um incenso agradável aqui. Da onde vem? Voluntários da Pátria 57, Botafogo, Rio de Janeiro, Brasil. Anjo Gabriel, desce agora e derrama as bênçãos.
Desce agora e ordena a bênção. Desce agora e serve a mesa. Porque eles entenderam o que é participar de um culto. Eles entenderam a minha grandeza, a minha glória. Eles estão me louvando, apesar do deserto. Eu vou orar então. Continua com as tuas mãos levantadas. Senhor, obrigado pela tua palavra. Entendemos que não só de pão viverá o homem. Teu povo está reunido nesse lugar no teu santo nome, Pai. Nós estamos te honrando. Nós estamos oferecendo ações e graças e louvores. Tu agora és o mais importante nesse lugar. Senhor, cumpre a tua palavra. Libera os teus rios. Ordena as tuas bênçãos. Só tu conheces a necessidade do teu povo, nem nós conhecemos. Vem e se derrama. Vem e se derrama. Abraça teus filhos. Consola teus filhos, Pai. Libera teu espírito. Faz maravilhas. E aquele pedido que eles selecionaram no início do culto, leve em consideração agora, Senhor. Porque já estamos acabando. Esse é teu povo. E tu queres habitar no meio deles. A palavra já foi pregada. Leite para alguns, alimento sólido para outros. A água está à mesa, o rio está fluindo. E a alegria da presença está entre nós. Agora vamos cantar esse último hino. Manancial. Agora, participe desse louvor. Deixa o teu louvor subir. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Diga, reconhece, eu tenho sede. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Última vez. Manancial, fonte de vida, Vai subindo. de onde eu preciso. Cante com teu coração. Beber todos os dias, Ansiosamente. bem mais que um desejo, Desejo ardente, intenso. tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Diga, eu tenho sede. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti.
para o seu irmão. Semana que vem, você vai aprender o que está faltando no nosso culto, para que realmente Deus venha se liberar. Semana que vem não perca, chama teu vizinho, chama teu tio, tua avó, chama todo mundo. É algo que está faltando para Deus fazer o que Ele quer aqui. Hoje eu me alegrei no Senhor, quem se alegrou? Amém. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento maravilhoso na tua casa, Pai. Tu és Deus de glória. Creio que muitos saíram daqui diferentes de como entraram. A nossa alma que tinha sede foi saciada por Ti. E que no restante do dia, cada vez mais a gente venha reconhecer que o nosso maior problema não é a necessidade física, que Tu vais cuidar, mas a necessidade da nossa alma. Leva-nos agora em segurança aos nossos lares, debaixo da Tua unção e proteção, mas sem antes curar o enfermo. Tua palavra diz que Tu ordenarias bênçãos, Senhor, na congregação que Te servisse e Te adorasse. Muita gente aí com enfermidade, derrama agora em nome de Jesus, cura sobre eles. A Tua palavra diz, pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Olha os casais, aqueles casais que estão em conflito, Pai, que precisam de ajuda, vem com Teu Espírito, faz um milagre, toca a alma, toca o coração, dá boa vontade de um para com o outro. E a necessidade física, que Tu não negas, dá provisão, Pai, sobrenatural aos Teus filhos, como Tu tens dado, no nome de Jesus, amém. 1, 2, 3, glória a Deus. Aleluia.